Festival Bom para Portugal continua aqui na Quinta da Pimenteira, no coração de Monsanto, a trazer neste que é o Dia de Portugal aquilo que é bom para nós, para o nosso país e para os portugueses, estejam aqui ou estejam por este mundo fora. A verdade é que ser português eu acho que é assim um sentimento que nos aquece o coração e agora nesta talk vamos falar de moda ou necessidade. Está curioso, não é? Porque isto supostamente é um espaço aqui para a vida saudável, para a alimentação saudável. E o que é que será moda? O que é que será necessidade? O que é que virou moda? Para nos ajudar a perceber estas questões todas, tenho aqui um painel de ilustres. Ana Alves, diretora de marca própria do Continente. Bem-vinda. Exatamente, olá, obrigada. Muito gosto em conhecê-la. Podemos ser primas, temos o mesmo apelido. Certo. Eu ainda pensei, trocaram-nos. Não. Somos mesmo as Asas. Pois é, as duas As, é verdade. Catarina Lopes, nutricionista, bem-vinda novamente. Obrigada. E Inês Gutierrez. Olá, meu amor. Não é só minha colega, é minha amiga já. Como é que estás? Estou bem, aqui ao teu lado estou ótima. Olha, nós falamos muito as duas, a Ana e a Catarina não sabem, mas a verdade é que este é um tema que nós falamos com recorrência. Se é moda, se não é moda, se é uma necessidade ou não consumir produtos com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose. Ana, a verdade é que o Continente oferece uma panóplia de produtos, seja com, seja sem. A verdade é que cada vez mais temos alternativas saudáveis e a um preço mais acessível para quem de facto precisa deste tipo de produtos específicos, não é? Certo. Sim, a pergunta de facto, eu não sei se é moda, se não é, mas se for, eu só quero é que nunca saia de moda, porque a alimentação de facto está na base da nossa saúde e do nosso bem-estar. E eu acho que ao longo dos anos a evolução do ser humano também trouxe muitas coisas boas, mas houve coisas que nós nos esquecemos que estão na base e que estão na base da nossa alimentação. E hoje existem uma série de intolerâncias, alergias, necessidades especiais para as quais é preciso encontrar uma alternativa democrática para responder a essa necessidade. E é esse um pouco o caminho que o Continente tem feito. Por um lado, ajudar esse grupo de pessoas que cada vez é maior, mas com necessidades distintas, porque nós temos primeiro de nos conhecer para perceber o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que eu devo aumentar, o que é que eu devo reduzir e, portanto, nesse aspecto é importante ter alternativas específicas, como o sem glúten, o sem lactose ou o biológico. Agora, de uma forma transversal, há coisas que nós sabemos que são boas para todos reduzir e essas nós fazemos na marca Continente. Para todos os produtos em geral, e são o açúcar, o sal e as gorduras saturadas. E posso-vos dizer que este é um desafio gigante. Quando nós começámos a fazer este trabalho, contabilizámos no que é que estávamos a meter-nos. E ao fim de 200 projetos, mais ou menos, que é o que nós agora fechamos, nós conseguimos reduzir 650 toneladas de açúcar. Bem, 85 toneladas de sal, 385 toneladas de gorduras saturadas. Como? Mexendo naqueles artigos que são os artigos que toda a gente consome. O iogurte, a bolacha, os cereais. E, portanto, esta é daquelas que, sendo moda ou não, sim ou sim, é importante fazer. Uma boa moda. É uma boa moda e eu espero que nunca saia de moda. Agora, estas questões que se vão levantando e que eu acho que vem muito da consciência de cada um sobre as suas intolerâncias ou alergias ou mesmo a sua constituição e as suas necessidades específicas, pode requerer uma ajuda diferente e suplementar. Até porque nós sabemos que os solos estão mais pobres e o aporte vitamínico que os produtos tinham não é o mesmo. Eu no outro dia lia sobre a maçã. A maçã, nos anos 50, tinha 50 miligramas de vitamina C. Hoje tem 5. Portanto, eu tinha que comer 10 maçãs para ter o aporte vitamínico que o meu avô tinha. É preciso garantir também o outro lado, o lado da fortificação. Garantir que os alimentos são fortes em fibras, vitaminas, e é por isso que nasceu o Continente Equilíbrio, por exemplo, que eu sei que há bocadinho experimentaram ali alguns produtos. É importante não só empobrecer em sal, açúcar e gorduras saturadas, mas também ir oferecendo alternativas que sejam ricas em fibras, vitaminas, sais minerais, proteína, para compensar algumas lacunas que a nossa alimentação diária nos traz. E é esse um bocadinho o caminho que nós temos feito e há muito ainda por fazer e, portanto, estamos cá para continuar esse caminho. E é importante, como a Ana dizia bem, que haja produtos que haja a democratização dos produtos e que seja acessível a todos, não é? Até porque há muitas pessoas que esse pode ser o seu
a sua limitação e dizer eu gostava de comer melhor, mas é mais caro. E não é verdade, não tem de ser. À data de hoje não há desculpa para isso e por isso é que é importante haver uma marca própria que está no território do preço acessível a democratizar o acesso a produtos mais saudáveis. E por isso é que eu digo que são dois caminhos. Um é naquilo que toda a gente compra, na bolacha Maria, no iogurte, ir tirando aquilo que está a mais. A gordura saturada, Ajudando as a gorduras população também a ter esse Exatamente. cuidado. É que as pessoas nem se apercebem, por exemplo. Pois. Nós nos iogurtes, quando começámos a reduzir, fomos fazendo testes sensoriais, fomos aumentando a fruta para compensar aquela falta de açúcar. Não deu para tirar tudo de uma vez. Ou nas sopas, tentámos tirar o sal, tivemos que ir reduzindo lentamente e à medida que as pessoas continuavam a comprar, fomos compensando com ervas aromáticas também aquela falta de Habituar o sal. paladar do consumidor, não Para é? habituar o paladar, porque estes cortes, quando são radicais, Rejeita, não é? ninguém quer. Assim, a vida é ótima para ser vivida com muito sabor, não é? Ninguém quer tirar o sabor aos produtos, mas Claro. às vezes o Às vezes uma excesso. coisa não implica a outra Claro, também. até porque o não é? excesso do açúcar e do sal só mascara aquilo que é o verdadeiro sabor do alimento. E, Temos ervas aromáticas que ajudam. E temos a Adoro, salicórnia, que é um ótimo Exatamente. substituto ao sal hoje em Mas dia. mesmo o coentro, a salsa, o manjericão, nós temos ervas fantásticas e que quanto mais as consumirmos até é melhor, de facto são muito boas e que fazem um bocadinho esse disfarçar da falta de sal. E as outras alternativas, que é, ok, eu quero escolher uma dieta ou uma alimentação, eu não gosto muito da palavra dieta, está muito associada às vezes a privação e não tem que ser. Mas eu sei que tenho que reduzir este ou outro alimento. Como é que eu, no meu dia-a-dia, compenso esta carência que eu tenho, que pode ser provocada pelo estilo de vida que eu tenho, ou pode ser já um tema genético. Como é que eu o compenso? E é aí que eu acho que a resposta democrática tem que acontecer para que eu não tenha que encomendar de fora com uma pegada carbónica gigante os Eu acho que produtos as na pessoas internet. acham ainda que, por exemplo, às vezes é falta de conhecimento, que é não sabem que vão ao continente e realmente no continente têm essas opções que às vezes acham, tem que ir ali ao cabaz biológico do Sr. António e que às vezes não é necessariamente É verdade, assim. Eu acho é super verdade. importante É haver verdade. essa comunicação para as É pessoas verdade. perceberem. Ainda há caminho a fazer Claro. eu acho que até de É uma consciência. reeducação, é uma consciência reeducação. de o que é que eu preciso, não é? Mas cada vez mais. Nós recentemente lançámos uma coisa que são as bolas energéticas. Sim. Já provei, são boas. São fantásticas. E em termos nutricionais também São muito boas. E as pessoas, eu no outro dia ouvi uma pessoa que dizia assim, o que eu faço é semear nos sítios estratégicos onde eu antes ia à procura de uma coisa menos boa e elas estão lá naquele sítio estratégico, na bolsa, no É escritório. a hora do e tal. ratito. E aquilo de facto compensa-me e acaba até por dar uma sensação de saciedade, até porque depois a pessoa bebe muito mais água, que também é o que está no centro da nossa roda dos alimentos e tem que continuar a estar. Sem dúvida, portanto conseguimos agora de forma mais saudável acalmar aquele ratito, aquela gula que está de vez em quando, não é? Catarina, como nutricionista, eu aposto que os teus olhos estavam a brilhar quando a Ana falou destas medidas que o continente foi adotando para tornar os alimentos que comemos melhor e que compramos para a nossa casa melhores. De facto, isto do sem glúten e do sem lactose, obviamente há coisas que, como a Ana dizia bem, é preciso reduzir, seja em que dieta for, em que alimentação for, mas isto do sem glúten e do sem lactose não tem que ser para toda a gente, nem tem que ser igual para todos. Pois não, desmistifica lá isto enquanto profissional. Bem, para começar, eu gosto sempre de parabenizar as grandes empresas por estarem a dar um passo em frente à saúde. As pessoas às vezes têm muito aquela ideia de que, mas ainda não é o alimento perfeito. Obviamente que não, porque eu, Catarina, tenho uma alimentação muito, muito saudável e obviamente que consigo comer uma coisa completamente sem açúcar, mas eu sei que 80% da população portuguesa não vai conseguir. Então é óbvio que estas empresas têm que se adaptar ao consumidor e ir melhorando, não fazer logo, lá está, fazer um caminho. E isso eu quero parabenizar porque eu acho que é mesmo importante e para nós profissionais, eu, por exemplo, eu vivi no Brasil e, portanto, lá há muita coisa, muita coisa. Então, ao início, para mim era muito difícil dar consultas em Portugal porque nós não tínhamos praticamente nada das coisas que eu diria, olha, sei lá, as tais bolinhas energéticas, nós não tínhamos, aquelas barrinhas, as Robar, não tínhamos e quando tínhamos eram caríssimas. Então, claro que para nós profissionais de saúde também é um passo muito importante. Em relação à questão do glúten, obviamente que não é para todos. É importante lá em casa perceberem a diferença entre ser celíaco ou ter uma alergia
ter uma intolerância e ter uma sensibilidade, hipersensibilidade, são três coisas completamente diferentes. Quando falamos de uma pessoa que é celíaca, que é intolerante, aliás, que é alérgica, estamos a falar de uma pessoa que pode morrer com o contacto com aquele alimento, então não é uma moda, é algo que a pessoa vive dependente disso, não é dizer, coma um bocadinho, não, a pessoa não pode ter contacto. E quando eu digo que não pode ter contacto é do género, estar na mesma casa e usar os mesmos talheres para cortar um alimento que não teve em contacto direto, é estar em cima de uma panela que está a fazer uma massa. A pessoa pode ter um choque anafilático e morrer. Isto é uma alergia, é a tal doença celíaca, ou então ter uma alergia a uma proteína do leite, por exemplo, à caseína. Quando falamos de uma intolerância, estamos a falar de algo que não é tão grave, portanto não provoca a morte, mas pode provocar muitos danos, porque a pessoa pode ter graves sintomas gastrointestinais. Então estamos a falar daquelas pessoas que têm cólicas horríveis, que têm distensão abdominal, que têm diarreias, obstipação, até mesmo a parte alérgica que estávamos aqui a falar, portanto podem ter alergias. Portanto estamos a falar de uma intolerância, que também não é uma moda, atenção. Claro que acontece uma coisa hoje, que é as pessoas fazem um autodiagnóstico. Então é assim, eu estou em casa e tenho um pão quentinho, acabado de sair do forno. Vou comer, eu incho. Isto quer dizer que eu sou intolerante? Não, isto pode querer dizer que eu tenho uma hipersensibilidade àquele alimento. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que é a terceira parte, que é, ou eu tive em contacto durante muito tempo com aquele alimento e neste momento o meu corpo já não está a aceitar, ou simplesmente... Pode acontecer, ou seja, durante muitos anos dar-te bem e depois de repente... Há pessoas que se tornam celíacas na fase adulta, atenção. Portanto, isso é perfeitamente normal. Tive um contacto muito constante com aquele alimento, ou simplesmente eu tive uma alteração intestinal, tive uma doença autoimune, era completamente saudável, tinha uma doença de Crohn e de repente deixei de tolerar aquele alimento. E isto não é moda, isto é realmente doenças. Eu, por exemplo, eu sou nutricionista e trabalho muito com a parte da doença, com as doenças autoimunes, estávamos até a falar aqui do autismo, etc. Portanto, sim, isto não é moda, é algo que tem que acontecer. Mas é algo que não tem que acontecer de forma desacompanhada, que é eu agora decidi que vou fazer uma dieta sem glúten e vou fazer. Até porque o que é que acontece? E aí entra muito aquela questão de estarmos a substituir um alimento saudável ou um alimento que, sei lá, por exemplo, um iogurte normal, sem adição de açúcar, natural, por um iogurte vegetal. Para aquela pessoa pode não ser interessante esta mudança. Porquê? Porque o facto de dizer que é sem glúten, que é sem lactose, que é biológico, não está lá escrito que é saudável. Está escrito que é um alimento sem aquele nutriente. Estávamos a dizer, muitas vezes até não é, porque... Exatamente, tem que haver substituições. Não está privada e não deveria privar-se, não tem nenhum tema de intolerância ou nenhuma alergia grave e vai fazer esta escolha, o que é que acontece? Às vezes a substituição do trigo por outros produtos obriga para que o produto tenha algum sabor até que seja mais processado ou que tenha mais açúcar ou mais gordura. Exatamente. Portanto, o produto pode em si até ser nutricionalmente muito pior. Por exemplo, isso pode-se ver em relação às bolachas. As bolachas normalmente sem glúten são muito piores em termos nutricionais do que as com glúten. Agora, claro que uma pessoa que tenha sensibilidade, que tenha intolerância, que não pode comer... Não, quer dizer, nem... Eu quando faço os meus planos, às vezes sem glúten, e sem leite, sem derivados, eu não faço substituição por uma bolacha. Eu vou substituir por um alimento, por uma fruta, por uns frutos secos, até mesmo por uma barriguinha das raw, substituições saudáveis. Nós quando estávamos a desenhar, não é, a arquitetura da marca em Continente Equilíbrio, tivemos esta discussão e nós dissemos, não podemos ter as intolerâncias debaixo de Continente Equilíbrio, porque Continente Equilíbrio é um produto nutricionalmente equilibrado. Só lá está um produto de intolerância se ele também for, de facto, tiver essa preocupação natural. É a escolha do consumidor, é chegar e perceber que aquilo é para ele ou aquilo não é para ele. Agora, claramente que o que acontece hoje em dia é que as pessoas estão mal, e lá está, a reeducação alimentar. Como há ciências, como há matemática, devia haver uma disciplina de nutrição para as pessoas perceberem o que é que está a acontecer. Começa sempre com o diagnóstico, porque aquilo que a Catarina há bocadinho estava a dizer é muito importante. Este autodiagnóstico errado é muito perigoso. E, portanto, nós acharmos que, e em verdade... Somos todos especialistas e não somos, todos, não é? todos. E porque o que funcionou no vizinho do lado não tem que funcionar em mim, não é? E, portanto, há coisas que são muito básicas e sim ou sim, não é? Redução, já falámos aqui do açúcar, do sal, gorduras saturadas, são coisas que eu acho que são universais, toda a gente de facto devia reduzir ao máximo. Agora, há outras que são específicas e cada organismo é diferente, não é? Não precisamos de ir mais longe, por exemplo, nesta fase agora que há muitas pessoas que estão-se a tornar vegan, por exemplo, eu tenho pessoas que são vegan sem gostarem de legumes. Porque conseguem ter uma base alimentar de farinhas, de sojas, de tudo mais,
E é verdade, conseguem ser veganos. Agora, isso não Perguntar-te, quer isso pode ser perigoso nutricionalmente? Claramente, porque a pessoa vai ficar desnutrida. Eu tenho muitas Qualquer pacientes pessoa que não que gosta de tiraram legumes os tem laticínios perigo, não é? e que tiraram o glúten, por exemplo, e que aumentaram muito de peso. Porquê? Porque estamos a falar de substituir um alimento X por um alimento super industrializado e super processado. E é isso o que tem que existir, e eu acho que até vai haver uma talk sobre isso, que é os rótulos. A pessoa tem que saber exatamente o que é que está a consumir e o que é que está a substituir. Não é simplesmente, ok, vou fazer um Eu plano acho que na sem glúten. escola mesmo, Sim. devia mesmo haver uma disciplina onde Eu isto... também acho. Porque eu, por exemplo, tu falas enquanto especialista, eu falo enquanto consumidora, eu às vezes sinto essa lacuna na minha parte, que é a falta de conhecimento puro e duro, que é às vezes dou por mim a ir ler livros, ler artigos para perceber, ok, como é que eu vejo um rótulo? O que é que eu tenho que procurar? Alguém que me ensine, por isso é Mas que... isso é bom tu fazeres isso, porque há muita gente que não o faz. Não, é Ou super- faz a leitura errada. Deve ser logo de pequenino, não é? Eu acho que que há sim. coisas Sim. que começam nessa fase. Nós temos um projeto que é a Missão Continente, Missão Escolas da Missão Continente, que o que faz é levar a roda da alimentação às escolas. Porque a abordagem que nós temos à nutrição é esta, é olhar para a roda, voltar, sobretudo agora que a roda foi também modernizada, ajustada, e perceber a água no centro, a quantidade de fruta e de legumes que nós temos que consumir, o que é que tem que ser a base da nossa Porque, alimentação. por exemplo, posso fazer aqui uma pergunta. Nós na escola aprendemos sempre, roda dos alimentos, quanto mais variada, quanto mais colorida, melhor. Eu, por exemplo, agora vou falar aqui no meu caso, eu nunca tive grandes cuidados com a alimentação até realmente o meu corpo começar a dar sinais. Portanto, eu sou a típica pessoa que começou a sentir dificuldades em digerir e eu acho que nós somos mais do que aquilo Sabias que quais eram os alimentos que te Não. estavam a causar essa Ou dificuldade? seja, o que é que eu entendia? Há muito aquele chavão de nós somos aquilo que comemos. Eu defendo nós somos aquilo que digerimos e como digerimos, exatamente. não é? Pronto. Exatamente. Eu acho que é São muito alimentos isso. fantásticos, super ricos, mas se eles não forem digeridos e absorvidos os nutrientes, Claro. Não adianta. Eu costumo- Então, deixa-me só terminar. Eu comecei a perceber que eu se calhar misturava muita coisa, essa tal roda dos alimentos que nós aprendemos, variedade ao mais alto nível, e que isso não me faz bem. Eu, por exemplo, fico muito melhor e faço uma digestão muito melhor se comer menos variedade. E eu não estou a falar a nível nutritivo. não, Estou a nem falar... se calhar a nível global, é nos momentos, é que há momentos em que as frutas, todas as frutas são boas, mas não vamos misturá-las todas, nem consumir todas juntas. Por exemplo, uma coisa, o misturar os quentes e os frios, era uma coisa que eu fazia imenso e eu já percebi Doce o ácido. que não dá para mim isso. Portanto, aqui o meu papel foi muito. O que estavam agora a falar do autoconhecimento. Eu acho que é importante nós aprendermos a escutar o nosso corpo e ouvirmos estes sinais, porque se eu não tivesse ficado alerta para isso, por exemplo, eu tinha imensas dores de estômago, durante anos ignorei, a dada altura causa-me um desconforto tão grande e fico inchada e não percebo porque é que estou inchada e estou com ar e não sei porque é que estou com ar, não é? E tentar perceber porque é que isto está a acontecer. E aí sim começo a fazer esses tais autotestes. E é aqui que eu sinto a necessidade de procurar um sítio bom onde eu possa ir comprar os alimentos certos e uma especialista boa para me acompanhar, Exatamente. porque não tem esse Por isso o conhecimento. rótulo é importante. Sim, e estamos a porque falar, esse atenção. acompanhamento vem, eu vou à procura. E como é que eu procuro? O tema do rótulo é mesmo muito importante. Mas atenção, estamos a falar de sintomas que mudam a vida, porque qualquer pessoa que acorde de manhã inchada, ou que tenha gases, ou que tenha diarreias, vai querer mudar isso. Mas muitas das vezes estamos a falar de sintomas como, por exemplo, ter dores de cabeça, Falta de ter atenção. cansaço, um cansaço extremo, que a pessoa... Sono, imenso sono. Sim, Sim, ou então a falta de atenção, que podem estar relacionados com a alimentação e com o excesso de alguns produtos. Mas assim, nós não nos podemos esquecer que estamos numa população que, quando falamos de peso, estão preocupados, por exemplo, em dizer mas eu não posso comer mais que este número de frutas, mas não estão preocupados em ver, por exemplo, em comer bolachas, desde que diga lá o light, o diet. Ou seja, lá está, a reeducação alimentar é importante, porque a pessoa tem que perceber que não tem que ter medo da fruta dos vegetais. Isso. Tem que ter medo dos produtos industrializados, que se calhar não precisa. E se calhar o continente, não é o culpado, não é o continente, ou as pessoas que produzem. Porque o continente está a produzir esse alimento para quando eu quiser, eu, Catarina, uma bolacha, que não é É democrático, não é? É a escolha, tem que dar escolha. Exatamente. Agora, a nossa praça de frutas e legumes está no centro do Está no coração centro da loja exatamente. para estimular isto, e nós vivemos disto, frutas e legumes. E mesmo nos produtos, eu dava aquele exemplo das raw bars ou das bolas energéticas, porque recorrendo à fruta e legumes, mas vou-vos dizer outro, nas papas infantis, Ai, que é nem vou falar disso. assustador. É assustador. Quando nós nos apercebemos, em alimentação infantil, todas tinham açúcar adicionado. Mas tem que ter.
E quando vamos ver, se recorrermos à fruta e aos legumes, porque há legumes, a batata doce, a abóbora, que são o suficiente para que aquilo no paladar da criança... e quando nós lançámos isto, eu dizia, Eu engana bem. isto não vai vender porque as mães vão provar e não vão e nós gostar. E não é verdade, porque o legume tem a doçura suficiente e o paladar ainda não está viciado no açúcar, portanto é a altura ideal para não começar a fazer Nós não podemos exigir às nossas crianças que queiram comer brócolos e espinafres se a base alimentar delas foi uma papa, que é doce. Eu própria, é assim, se me disserem nós assim, não tenho um escolhermos, doce, tenho brócolos, Habituada durante eu anos a vou, uma querer, coisa. eu vou querer o doce, não é? O meu paladar nós está não pré-definido para o doce, escolhermos, não eu acho está que temos que dar o pré-definido para o amargo. Tem que ver, não é? Tem que ser dado o exemplo. Não pode ser uma coisa que... Porque também há muito este... no outro dia tínhamos uma discussão também acerca disto, sobre a alimentação em casa e este momento em família, que agora até foi mais recriado no Eu confinamento. senti isso, mas eu acho que isso foi bom. Foi bom, eu acho que foi Foi bom. Para as minhas Mas- pacientes, pelo menos foram bom. Foi bom porque mas- o marido também fez, os filhos também fizeram. Mas se na mesa toda a gente tiver as mesmas cores no prato, se for só a criança vai dizer, mas porque é que eu tenho que comer verdes e os outros Eu não acho que estão a isso comer tem que verdes, vir não é? mesmo do seio da família. Por exemplo, nós então em Portugal estamos muito habituados aqui à comida tipicamente portuguesa, não é? Conforto. Há bocadinho estava a dizer, tenho família no Norte e família do Sul, então estou habituada mesmo à comida típica. O que é que acontece? Por exemplo, nos cozinhados muito portugueses, o refogado. Muito alho, muita cebola, muito azeite. Eu, por exemplo, percebi não digiro nada Também bem. não, eu também não. Porque o alho e a cebola, apesar de serem antifúngicos, eles fermentam muito, eles são dos alimentos que têm mais FODMAP. Portanto, E, por é exemplo, normal. se eu trocar isto, agora o que é que eu comecei a usar mais? Salsa, coentros, que me dá outro tipo de sabor, fica delicioso à mesma Ajuda na digestão. e ajuda-me logo na digestão. É arranjar estes pequenos Ervas truques, aromáticas não é? são muito Ótimo. boas aliadas. Nós temos, atenção, é que há países que podem dizer que Sim, não há têm, países nós mais- temos, exatamente, nós temos. exatamente. E é da nossa base, por exemplo, ok, há pessoas que não gostam de coentros e salsa, mas a maior parte de nós gosta e desde, por exemplo, eu sou do Algarve também, e eu desde cedo que me conheço que os coentros fazem parte da minha vida. Portanto, Sim, E tens esse a de facto curcuma, é um tema os que a Norte e cominhos. Sul divide um bocadinho o país, É. mas temos para todos os gostos, não é? Salsa a Norte, Exato, é Petra isso. Sul. Eu acho que é cada pessoa também perceber com o que é que se dá bem, porque era o que estava há bocadinho a dizer. Eu posso me dar bem e de repente ali não se dá bem, não é? O risco, eu acho, é não adotarmos, e por isso este tema da moda, tudo o que é redução destes nutrientes nocivos, eu acho ótimo que seja uma moda. As intolerâncias, as alergias, temos de ter muito cuidado, porque são coisas muito sérias e que quem não estiver corretamente diagnosticado se vai consumir esses produtos pode cometer erros que o prejudicam. e atenção, que nós costumamos dar assim um peso menor à hipersensibilidade, mas a hipersensibilidade é tão grave quase como uma intolerância. Porque se a pessoa consumir continuamente aquele alimento que não está a tolerar e que o nosso corpo está sistematicamente a dizer que não, por exemplo, há muitas pessoas que hoje têm depressões, problemas de ansiedade, que pode ter surgido, e muitas vezes chega-se à parte de qual é que foi a causa disto, porque nós hoje estamos naquela fase de tratar sintomas, mas a causa, onde é que isto veio? Por Não foi exemplo, de o ontem. stress e a ansiedade são uma coisa, a Não foi parte de ontem. mental na alimentação é fundamental. Claramente, por isso foram coisas que houve um aumento da permeabilidade intestinal que provocou provavelmente uma diminuição da absorção de determinados nutrientes e o aumento, por exemplo, da captação de certas toxinas. Portanto, estávamos a falar aqui dos pesticidas, é outro problema. Portanto, há muitas coisas que não é só o tirar esses alimentos, é tudo o que está por trás do retirar. Por exemplo, eu quando faço os meus planos alimentares, eu não estou a dizer que estou a tirar esses alimentos. Eu simplesmente digo, isto é uma alimentação saudável. E para mim, uma alimentação saudável é com vegetais, pronto, obviamente adaptadas às quantidades a cada pessoa, mas tem a base saudável. E a pessoa diz, mas não tem isto? Eu disse, não, nesta fase, não acho que seja necessário termos industrializados. E a pessoa disse, mas é por causa... Pronto, começam. É por conta da lactose. Eu disse, não. Porque a lactose é o açúcar. Lá está, os vossos produtos não é que não tenham lactose, vocês põem a lactase para digerir a lactose. Portanto, as pessoas, se percebessem realmente o que é que são os produtos, Eu acho que é isso, é falta de conhecimento. É falta As de pessoas não informação. sabem, as pessoas não isso. sabem. Eu desde pequenina que ao pequeno almoço bebia um leitinho com chocolate e o pão com manteiga. Nós fomos muito habituados a isso. É a base, e agora é o sou que- incapaz de tomar um pequeno almoço assim. E eu sinto que isto muda um bocadinho a minha vida. E quando eu falo de vida, obviamente que a parte física e estética, toda a gente se interessa, ou grande parte das pessoas se interessam, mas mais do que isso é mesmo a parte física, a parte psicológica, a parte mental, a minha produtividade, a minha capacidade de raciocínio, capacidade de criar. Eu Sentimos noto muito bem, não é? É uma diferença maravilhosa. Desintoxicação, sobretudo dos maus nutrientes, não é? Porque acho que há coisas que de facto é difícil despistar e as pessoas, se calhar, hoje estão lá em casa e estão a pensar, ai meu Deus, o que é que eu faço para saber, não é?
Eu acho que estes três maiores inimigos do nosso corpo, do ponto de vista de intoxicação, né? O açúcar, o sal e as gorduras saturadas, são fáceis hoje de ver. Nós há 10 anos atrás implementámos o semáforo nutricional com um código de cores, torna-se muito simples porque foca exatamente nestes três e também, obviamente, no aporte calórico e nas gorduras totais, mas sobretudo nestes três, para perceber, é um alimento que eu posso consumir regularmente, neste nutriente, neste ingrediente, sim ou não, posso moderadamente ou devo evitar. E é uma ajuda que está disponível e infelizmente não são em todos os produtos, porque nem todas as marcas têm o semáforo na frente da embalagem, mas já há muitas que o fazem e eu acho que devíamos de procurar. E quando não, virar e ler o rótulo. Custa um bocadinho, mas eu acho que é uma questão de hábito. E faz toda a diferença na nossa vida. Sem dúvida. Há pouco a Inês falava aqui de um pequeno almoço típico de alguém que cresceu nos anos 80, 90. É verdade, é verdade. Eu acho que eu bebia leite com cereais. É verdade. E com açúcar, muitas das vezes, porque aqueles cereais, muitas das vezes que eu comia quando era pequena, estavam carregados de açúcar. E Neste continuam. momento, Catarina, enquanto nutricionista, sentes que estas novas gerações já têm outro tipo de hábitos implementados? É assim, temos os dois lados da moeda. Temos uma parte da população que, por os pais terem alguns problemas, ou por estudarem, ou por ouvirem, já têm muito mais cuidados, mas lá está, depois surge outro problema que é, os pais têm cuidado com a alimentação dos miúdos, mas eles não cumprem, eles não fazem, eles não pertencem àquele grupo. Então, por exemplo, temos pais os miúdos a comerem sopa, mas eles não comem sopa. Contrassenso. Os miúdos a comerem legumes e eles não comem legumes. Temos esse lado da moeda e depois temos o outro lado da moeda, que temos uma geração que trabalha muito, mães que trabalham muito, pais que trabalham muito, que não têm tempo e infelizmente recorrem muito a estes produtos industrializados para a praticidade e para realmente não terem tanto trabalho. Catarina, mais ou menos. Né? Eu agora tenho um bebê com 3 anos, não é? E eu hoje alterno entre duas coisas, que é, dentro dos industrializados eu posso escolher uma opção mais saudável, Sim. porque há farinhas e farinhas, e se eu puder escolher sim. não adição de açúcar, um produto o mais próximo do natural possível, e a verdade é que eu hoje faço muito mais vezes, com os legumes ou com frutas e com bebidas vegetais, neste caso, o triturar. Porque este tema do tempo, e eu percebi que não demora assim tanto tempo e, portanto... As pessoas acham sempre que tem que ser prático, rápido e fácil e às vezes acham que isto é uma trabalheira. Mas É uma podemos questão de organização e de não é? planear. Eu acho que é mesmo uma E questão depois de assim, temos outra organização. questão, que é as escolas, que infelizmente, pelo menos em Portugal e do que eu conheço, a maior parte das escolas ainda tem lanches que são muito pouco nutritivos, têm uma pouca sensibilização de os miúdos terem contacto se calhar, com legumes, com palitos de legumes, com fruta, e o miúdo que leva isso é um extraterrestre ainda, porque os outros levam o croissant, levam o pão, levam o pão de leite, levam, sei lá, o leite com chocolate, o croissant, o bolo, o bolinho. Nós, quando lançámos estas papas infantis, tivemos pais a dizerem porquê que não apresentam isto às escolas? Porque a papa que Fazia serve na todo sentido, escola claro. tem açúcares adicionados. E, portanto, estamos a tentar chegar lá. Sim, mas, uma de vez facto, eu desisti de ir às escolas, porque uma vez fui à escola e os miúdos são muito perspicazes. Eu estava a falar do Popeye, dos espinafres e tal, e do Ben 10, que agora já não é o Popeye, agora já não sei o que é, mas na altura era o Ben 10. E eu estava a falar sobre isso e houve um miúdo que me meteu assim, mas eu aqui na escola dão-me leite com chocolate, que eu já vi que tem açúcar, não sei, e eu fiquei... sim, eu Sabes sou- que eu adoro ir jantar e almoçar fora, gosto sempre de ir a um restaurante. Mas quando fiquei mais ativa para os meus cuidados com a alimentação, eu tenho cada vez mais dificuldade em escolher um restaurante para jantar fora e sinto-me sempre melhor quando como em casa, quando sei aquilo que estou a comer e aquilo que estou a cozinhar. É uma diferença muito Eu tenho um grande. restaurante e uma das coisas que eu tento é exatamente isso, é reduzir o alho, a cebola, certas coisas que nós temos na nossa base, mas que Está aqui muito podem nas nossas inflamar. raízes ainda, Exato. não é? Na verdade, a nossa raiz não é essa, não é? Se olharmos mais... É verdade, mais atrás ainda, não a é nossa essa? raiz é esta, não é? Colher os frutos e as folhas terra. que estão à Sim, nossa sim, disposição e o que está na terra. Mas e, eu acho que mesmo até ocasionalmente, em relação às folhas verdes e aos legumes que tão bem nos fazem, até aí é preciso aprender a comer.
Eu vou dar um exemplo. Eu treino todos os dias de manhã e a seguir ao meu treino tinha a mania de... Era sempre um abacate. Mas comia um abacate inteiro. Pois, os exageros. Um abacate inteiro deve equivaler para aí a um quarto de uma garrafa de azeite, não? Uma coisa assim. E Mas fazia pós-treino imensa não é o mais, Não, não é o zero. ideal. Fazia imensa retenção. O abacate de é muito líquidos. interessante. Eu amo e toda a gente sabe que eu sou Sim, conhecida pelo abacate. também Mas adoro, mas o abacate não pode ser um pós-treino abacate todos os dias a seguir a treinar, não é? o Um abacate pode-se inteiro. consumir, mas depois de treino aí é que não Nem convém. tanto ao mar, nem tanto à tanto ao terra. Por isso, eu acho que até aí nós temos é que saber fazer, não é? Temos que aprender. com equilíbrio, É, tudo claro. É isso, tudo com equilíbrio, é isso mesmo, Ana. Olhem, chegou ao fim a nossa conversa. Já está, gostei muito, passou a Super voar, rápido. ficava aqui noite dentro, isto não é? Marcamos tarde, agora noite. um jantar, tu cozinhas? Parece bem, parece Jantar bem. saudável, pode Boa ser. ideia. continente. Exato. Com produtos Beijinhos a continente. todos. Tudo vem daí. Exatamente. Pronto, já sabem, produtos saudáveis também há no continente. continente. Exatamente. Obrigada. Obrigada.